E aí, pessoal, vamos lá, continuando então em árvores AVL, vamos ver agora um pequeno código que faz essas rotações simples à direita e à esquerda, tá? Esse código está um pouco Frankenstein, porque eu peguei aquele que a gente já estava usando na busca binária e aí adaptei com um pequeno código que eu achei num site, um outro trecho que eu achei em um livro, e aí eu fui adaptando esses códigos de tal maneira que o nosso projeto aqui rodasse. Então vamos lá. Primeiro eu vou só, antes de mostrar as funções, mostrar aqui ele funcionando. Então aqui a gente tem a main, tá? Então nosso método inicializa, depois a gente tem um cria nó com elemento 10. Então vamos criando aqui, ó, o item 10. Depois eu crio um nó com elemento 5. Então eu crio aqui com o elemento 5. Faço a ligação entre eles, porque o código já vai fazer isso. E aí, por exemplo, eu vou colocar aqui o código 25. Ou seja, de tal maneira que a nossa árvore já esteja balanceada. Tá ok? Então vamos lá, vou rodar esse cara. Ó. Então o que eu tenho? Nó 10, o primeiro adicionado, à sua esquerda o 25, à direita o 25. À esquerda o 5, à direita o 25. Fator 0. Aí eu vou para o nó. Essa aqui é a impressão por níveis, tá? Então o próximo nível é o 5. O 5, o fator também é 0, pois ele não tem filhos nem à esquerda nem à direita. Venho para a direita, no mesmo nível, 25, mesma coisa, ok? Então vamos agora simular um desbalanceamento, tá? Ou seja, eu vou rodar aqui só com 10 e o 5, ó. Ó, 10 e 5, ele já me mostrou que o fator de balanceamento está 1, porque ele só tem um filho à esquerda, não tem ninguém à direita. E aí agora eu vou colocar o 2. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um desbalanceamento nessa árvore. Porque eu vou colocar o 2 aqui. Logo, esse nó 5 vai ficar com fator de balanceamento 1, mais o 10 vai ficar com fator de balanceamento 2. Então, como é L, ele vai fazer a rotação à direita, tá? E aí, o nó subsequente ao nó desbalanceado vai passar a ser o raiz, e o nó desbalanceado passa a ser filho do nó da nova raiz. Então, ele vai ter que ficar 5, à esquerda 2 e à direita 10. Vamos ver como é que ele vai funcionar então? Te executo o programa. Olha lá. Ele já mostrou que ele fez uma rotação simples à direita. Fator de balanceamento é 0. E ele já colocou o 5 como raiz, à esquerda o 2 e à direita o 10. Tá ok? Então, vamos agora só complicar um pouquinho mais. Vamos voltar o 10. E aí, antes do 2, a gente vai colocar aqui o 8. Como esse código não está preparado ainda para fazer a rotação dupla, eu vou ter que antes inserir o 8 e depois o 2. Então, primeiro eu vou inserir o 8 e depois eu adiciono o 2.
Dessa maneira, o que tem que acontecer? Lembra? O 8 tem que se separar, vai para o auxiliar. O 10 vai passar a ser filho à direita do 5. E o 8 passa a ser filho à esquerda do 10. Ou seja, no final, a rotação tem que deixar a árvore desta maneira. Vamos então rodar agora. Ó. Então, o que aconteceu? Ele adicionou na primeira 5, 2 e o 10, né? Eu falei, essa impressão é por níveis. Então, 5, 2 e 10, já calculou o fator. No 2, desculpa, ele não tem nenhum filho, então fica 0 e 0. No 10, ele vai ter um filho à esquerda, que é o 8. No 10, ele vai ter o filho à esquerda, que é o 8. Ou seja, esse algoritmo... E aqui não é duplo, aqui é simples. Esse algoritmo está fazendo a rotação simples à direita. Tá ok? Então vamos agora para o código. Então vamos lá. Então, a gente tem a nossa árvore, a nossa estrutura. A única diferença é que agora a gente tem um item a mais, que é o fator. Ou seja, para cada nó, ele também vai guardar, agora além do valor daquele nó e das subárvores à esquerda e à direita, ele vai guardar o fator de balanceamento daquele nó. Tá ok? Então, quando a gente cria um nó agora, lembra, sempre que a gente está criando um nó, que nem aqui, ele não tem filhos à esquerda e à direita, então o seu fator é 0. Aí a gente vai ter as funções que já tinham antigamente, de inicialização, né? E aí a gente vai ter a função da altura, que a gente já vai ver em seguida. A gente também vai ter a função fator de balanceamento. E a gente vai ter as funções rotação simples direita e simples esquerda. Tá ok? Então, a gente tem essas novas funções. E agora, a nossa função antiga, que era só inserir, agora a gente criou lá, ó, adiciona com balanceamento. Tá? Então, vamos lá. O que ele vai fazer? Ele vai seguir aquela mesma lógica da busca binária, ou seja, vai ver onde é que ele tem que inserir, se é a esquerda ou a direita, de forma recursiva. Tá ok? Aí até aqui. Só que aí, depois que ele descobrir se ele tem que colocar esse nó à esquerda ou à direita, ele também tem que recalcular o fator de balanceamento daquele nó onde um item foi inserido. E aí, se o retorno for igual a 2, ou seja, significa que não é menos 1, 0 ou 1, né? Ou seja, que essa subárvore está desbalanceada, ele então força a rotação simples direita. Força não, chama, né? Invoca a rotação simples direita. Tá ok? Isso porque o valor é menor do que a raiz, ou seja, ele adicionou no left, à esquerda, ou seja, vai ficar LL. Tá ok? Então vamos ver agora o que esse fator de balanceamento faz para depois a gente entender a rotação simples. Então, fator de balanceamento. Fator de balanceamento. O que ele faz? Ele só verifica se o nó tem filho à esquerda ou à direita. Se não tiver, ele é 0. Se ele tiver filho tanto na esquerda quanto na direita, ele então vai calcular a altura da subárvore à esquerda menos a subárvore da direita, que é aquela conta que a gente já fazia. Se não, ou seja, se um dos dois for nulo, né, ou à esquerda ou à direita, ele vai somente calcular a altura daquele nó que é diferente de nulo, adicionando mais um. Que como ele vai sair da raiz, a raiz dele não contabiliza, então ele vai
adicionar mais um. Tá ok? E essa função altura? Essa função altura, ela chama de forma recursiva ela mesma, passando a subárvore, ou seja, e guardando em HE, qual é o valor daquela subárvore. E aí, esse código aqui da altura é meio complicadinho. Assim, o ideal é fazer como se fosse o teste de mesa, ou seja, fazer a recursão dele, para então entender exatamente como é que ele funciona. Há umas 2 semanas, eu, o Daniel e o Arthur, a gente ficou lá fazendo a recursão no quadro desse trecho de código na hora de atendimento, para a gente então entender exatamente o que ele estava fazendo. Tá ok? Então aqui ele calcula a altura. E aí é isso. O fator de balanceamento ele faz isso então. Calcula a altura, soma mais um e retorna esse fator de balanceamento. Esse fator de balanceamento vai ser verificado ao adicionar. Ou seja, se o fator que está sendo recebido aqui, né, for igual a 2, ou seja, esse nó está desbalanceado. Como aqui é menor, o valor inserido é menor do que o valor da raiz, então ele tem que fazer a rotação simples direita. Ok? O que a rotação simples à direita faz? É esse trecho de código aqui. Ó. Ele cria um auxiliar. O auxiliar recebe a esquerda da raiz. A esquerda da raiz passa a receber o auxiliar da direita. A direita recebe a raiz. E aí ele também recalcula o fator de balanceamento do auxiliar e da raiz. Tá ok? Vamos só ver aqui como é que funciona nesse caso aqui. Ó. Como é que aquele algoritmo ali está fazendo? O que aquele algoritmo está fazendo? Então aqui, por exemplo, nesse caso, quem está desbalanceado é o 10. Tá? Então, o fator de balanceamento do 10, que é o R, está igual a 2. Né? Então, esse cara aqui, F igual a 2. Tá? E aí, eu vou criar um auxiliar chamado de aux. Tá? Então, olha lá, eu crio o aux, criei aqui o aux, e aqui eu tenho meu R. Bom, aí eu faço que o aux recebe a raiz, a subárvore da esquerda da raiz. Que é a subárvore da esquerda da raiz? É esse cara aqui. Né? Raiz pegando subárvore é esse cara aqui. Então o aux passa a apontar para esse cara aqui. Vou colocar uma setinha diferente aqui e de cor diferente também para a gente não se perder. Pronto, aux é o 5. E aí? Já fiz isso aqui. Agora eu vou R à esquerda, raiz à esquerda, recebe o alce direito. Então R, está aqui a raiz, à esquerda, que é esse cara aqui. Esse cara então vai morrer. E ele vai passar a apontar para a direita do alce. Quem é a direita do alce? É o 8. Então, ó, esse cara aqui também morre. E aí a gente liga esse cara. Então, R esquerda recebe aux direito. R esquerda recebe aux direito. Ok? Beleza. Próximo. Alce direita recebe R. Então, alce direita era esse cara aqui. Passa a receber o R. Então, esse cara aqui passa a receber o R. Tá? Vou descer o R aqui. Para ficar mais fácil da gente enxergar. Então, alce direita aponta para R. Alce direita aponta para R. Alce R era esse cara aqui. E o fator de balanceamento desse cara era F2. Depois eu vou recalcular o fator de balanceamento do alce e o fator de balanceamento do R. Então eu recalculo o fator de balanceamento desse e desse aqui. Nesse caso vai ficar 1. E aqui nesse caso também vai ficar
1, só que negativo, menos 1. Foi? Então pronto. Essa é a rotação simples direita. E aí a rotação simples à esquerda é a mesma coisa, só que ele vai só mudar os ponteiros. Ele pega o alce, pega o R à esquerda, não, ele vai passar a pegar o R à direita. E assim sucessivamente para cada passo. Tá ok? Então, balanceamento basicamente é isso. A rotação dupla ainda não está pronta, mas a dupla basta chamar a simples uma vez. Por exemplo, se for rotação dupla à esquerda, eu vou chamar primeiro a rotação simples à esquerda e depois a rotação simples à direita. Só isso. Tá ok? Então, até a próxima, galera.